Senhor Pai, em nome de Jesus, Pai. Aqui, Senhor Deus, apresenta o teu servo, o teu ungido, Pai querido, que vai trazer a palavra, Senhor Deus, porque na tua palavra está escrito, Senhor, que a palavra tem poder. E sobre o teu poder, Pai querido, que nesta noite vidas vão ser curadas, saradas, pelo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, através da tua palavra, Senhor. Unge ele desde a cabeça até as pontas dos pés, Pai querido, para que ele possa mesmo, Pai querido, trazer a palavra do Senhor, pelo poder do Espírito Santo de Deus, Pai. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, nós te agradecemos desde já, Pai, pela tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Cumprimento a igreja com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Amém. Glórias a Deus, que louvores maravilhosos, né, irmãos? A gente quase nem precisa, né, amados irmãos, de uma palavra muito extensa, porque o louvor já vai lavando a nossa alma, já vai, amados irmãos, nos conectando com o Senhor, né? Já nos enche, né? Talvez a gente tenha de louvor, né? Nos serviços consagrados, buscado aí ao Senhor, né? E por nos introduzir na presença do Senhor desta forma tão, amados irmãos, grandiosa. Abra sua Bíblia em Josué, o capítulo de número 3, o versículo de número 5, que é, amados irmãos, então, é o tema da nossa campanha. Quem achou vai se colocando de pé. Amém? Amém. Nos diz assim a palavra do Senhor, amada igreja. Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Amém? Aleluia. Podem sentar em nome de Jesus Cristo. Glórias e honra seja dada ao nome do Senhor nosso Deus. Eu estava meditando sobre, pensando que eu ia falar aqui esta noite. E eu estava pensando assim, eu falei há pouco tempo, recentemente, eu tratei esse tema, santidade, na igreja, eu tratei esse tema, e foi acendendo na minha mente, amados irmãos, aquilo que eu já tinha dito, e eu estava meditando, tentando buscar coisas novas, e ainda que eu sei que talvez a igreja não vá se lembrar, mas assim, eu sou bom de memória, eu lembro, não sei quando, mas não faz muito tempo, nós tratamos esse tema e agora entrou como campanha, então, nessas terças-feiras, para que a igreja esteja caminhando um pouco mais a respeito disso, Então, eu quero começar, amados irmãos, dizendo o seguinte, acrescentando algo novo do que aquilo que eu já falei no passado, então eu vou voltar um pouco de testemunho de novo, E eu quero trazer alguns exemplos para vocês do que seria essa santificação. Daquela vez eu expliquei muito o que era santificação na Bíblia, tal, que a gente talvez aqui ainda vai lembrar, apesar de que nós temos pessoas novas, quando eu cheguei aqui com pessoas novas, aí no coração pensando que foi bom, vale a pena a gente repetir tudo novamente, que tem muitas pessoas que não ouviram aquelas informações que poderão estar se alimentando hoje, Mas então, amados irmãos, eu fiz esse caminho da santificação e eu queria dar um exemplo da minha vida, porque eu não nasci numa família evangélica, e aí eu não quero ser chato, não quero falar novamente, O que eu queria dizer para vocês é que quando a gente fala de santificação, eu queria explicar para vocês, amados irmãos, como uma pessoa que não era da igreja, que não nasceu na igreja. Então, eu já com uns 22 anos, eu me converti em 93, com 23 anos. Amados irmãos, eu já era um jovem daí do mundo e que já tinha cometido os pecados que o mundo comete, muitas coisas que a gente sabe que são erradas, que não é da vontade do Senhor. E nos 20, deve ser uns 25, 24, 25 anos aí na minha caminhada, é lógico que como cristão eu já pequei algumas vezes, Então todos vocês, eu não sei as criancinhas aí, vocês sabem, amados irmãos, que o fato de nós nos tornarmos crentes não quer dizer que nós não vamos pecar, Por isso nós pedimos perdão ao Senhor. Em cada culto, a gente inicia o culto
A primeira oração é de adoração ao Senhor, e a segunda oração é, amados irmãos, então, de remissão, pedindo a Deus perdão pelos nossos pecados, porque não há homem que nunca peque, né? O pecado já nos concebeu nossa mãe. Mas o que nós aprendemos é que o pecado ele não pode ser uma coisa constante na vida do crente, né? É semelhante ao tropeção que você dá. Você não tropeça toda hora, né? Depois que você começa a andar, você, né? Esse dia eu estava andando na cidade lá, dei umas 3 picadas lá, né? Amados irmãos, eu fui andar beirando meio fio, porque eu não gosto de andar meio na equação, porque todo mundo gosta de andar mais rápido, e aí dei umas 3 picadas, mas continuei seguindo. Assim é o pecado na vida da gente, né? É um acidente, não pode ser uma coisa constante. Se ele se torna uma coisa constante, então nós precisamos trabalhar, porque ele nos afasta da presença de Deus. Amém, igreja? O pecado nos afasta. Amém ou amém? Amém. Vamos participar, vamos fazer um grupo participativo? Senão, mas vocês sabem que eu já vejo no passado, né? Eu já não vejo bem vocês, vou descer, eu vou ficar aí pertinho para poder ver vocês. Quero saber se vocês estão prestando atenção ou se vocês estão no mercado fazendo compras, né? Então, por favor, volte-se para o pastor, né? Amados irmãos, o pecado, o que acontece, nos afasta da presença de Deus. Ele é o oposto de santidade. Amém? Então, pecado vezes santidade, né? Ou você, amados irmãos, está em santidade, ou você está levando uma vida, amados irmãos, de pecado, e aí você está afastado do Senhor. Qual é o objetivo de santificar? Porque Josué vira para o povo e diz: santificai-vos hoje, e amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós, né? Para que o Senhor venha se chegar a nós amanhã, nós precisamos começar o nosso processo de santificação hoje. Amém, igreja? Amém. E o Senhor quer nos levar para o céu, não é verdade? Deus quer nos levar para o céu, né? Mas nós não vamos para o céu de qualquer maneira, né? Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, né? Isso é Hebreus 12, 14, né? Então, amados irmãos, nós não vamos para o céu surgindo de qualquer maneira, né? Então, assim como nessa expressão nós podemos pegar esta palavra e fazer dela uma palavra profética, né? Amados irmãos, como está escrito lá, era o que estava acontecendo no dia de Josué, né? Mas é também o que está acontecendo nos dias de hoje da igreja. É o Senhor falando para a sua igreja: santificai hoje, porque amanhã eu vou fazer maravilha no meio de vós. Nós podemos fazer isso, amados irmãos, como, né? Também é uma profecia, amados irmãos, em relação à parousia e a segunda vinda do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele está dando oportunidade para que esta igreja se santifique, porque o amanhã, né, no tempo de Deus, amados irmãos, o Senhor vem buscar a sua igreja, e para a igreja subir ela precisa estar santificada, né? E, amados irmãos, uma das santificações, como está em Hebreus, é o que? Seguir a paz com todos. Há muitos irmãos que, amados irmãos, querem subir para o céu com Deus. Há muitos irmãos que querem, amados irmãos, se santificar. Tem irmãos que santificam, pensam que santificar é você ir lá e você fazer o jejum, é você ir lá e você ir no monte, é você ir lá e você falar em línguas. Mas, amados irmãos, já passa anos que não olha para a cara do irmão do próximo. Isso dentro de uma própria igreja, né? Dentro da própria igreja, amados irmãos, pode ter pessoas que ela quer seguir o seu caminho, né? Sem, amados irmãos, se consertar com o próximo, e ela acha que ela está santificada, e ela acha que está tudo bem, quando a palavra do Senhor diz que não. Se você vem trazer o seu sacrifício ao altar e você lembra que você tem alguma coisa contra o seu irmão, deixa o sacrifício, né? O sacrifício não é só o dízimo não, tá? É o seu louvor, é a sua adoração, é a sua pregação, né? Conserta com o seu irmão enquanto você está a caminho, antes que ele te entregue ao juízo, o juiz te entregue na prisão, né? E aí, amados irmãos, você não saia sem que você antes pague o seu último centavo. Então, meus irmãos, independe de quem está certo ou quem está errado. Se você tem temor do Senhor no teu coração, entendeu? O irmão pode ter feito uma afronta a você. Se humilha, vai lá e pede perdão a ele, né? Tem uma moça nova, né? No Facebook, ela deu um show explicando essa questão, na mídia, né? Explicando essa questão de perdoar, né? E ela diz: eu não perdoo, entendeu? Por causa do outro, eu perdoo por minha causa. Porque quem sai do grupo por um perdoo sou eu, não é? Amados irmãos, então nós precisamos liberar perdão, isso também é santificação. Eu vinha falando do meu processo, então, da minha caminhada, porque eu queria apresentar a minha caminhada como uma caminhada de santificação, tá? Mas eu não quero que os irmãos pensem, né, que eu andei, amados irmãos, numa linha, né, santa o tempo todo. Neste meio caminho, nesta reta, nesta longanimidade,
Você, amados irmãos, algumas vezes você tropeça. Vocês já tropeçaram muitas vezes, e, amados irmãos, eu, antes de ser pastor, já tropecei. Como pastor, a gente também tropeça. Nós podemos tropeçar a qualquer momento, né? Se o Senhor vir alguma coisa na alma da gente e que a gente não percebeu que precisa ser corrigido, o Senhor, amados irmãos, prepara, permite que aconteça uma situação para que a gente, amados irmãos, aflore, para que, amados irmãos, apareça o nosso erro, para que a gente tenha a oportunidade de nos consertarmos. Amém? Então assim o Senhor vai nos curando, né? Então, amados irmãos, eu aos 23 anos me converti e estou andando na presença do Senhor até hoje. Eu tinha um pensamento na minha cabeça quando era jovem, eu tinha uma vontade, eu conhecia um caminho, né? Mas com o tempo que o Senhor entendeu que, amados irmãos, a minha mente ela já tinha amadurecido e cada um tem o seu tempo. Para mim foi aos 23 anos, né? Talvez um pouquinho mais tarde. Mas quando o Senhor percebeu assim, entre aspas, né? Não é que o Senhor percebeu, o Senhor já sabia. Quando chegou o tempo determinado do Senhor e que, amados irmãos, a minha mente estaria madura para compreender as coisas concernente ao reino do Senhor, aí o Senhor veio ao meu encontro. Aí o Senhor preparou, amados irmãos, então uma situação, amados irmãos, né? Me permitiu que eu passasse por uma certa situação para que, amados irmãos, eu visse, né? Eu pudesse escolher, eu pudesse ver bem de perto, amados irmãos, o bem e o mal, e eu tomasse a minha decisão. Assim Deus faz com cada um de nós. Amém, igreja? E Deus faz, amados irmãos, com pessoas, o Senhor traz pessoas à igreja todos os dias. Tem pessoa que vem à igreja, amados irmãos, ouve a palavra do Senhor, e aí da outra vez eu também citei a questão da parábola das sementes, a que cai na beira do caminho, a que cai no meio da terra, a que cai no meio do espinho, né? Então, amados irmãos, tem pessoas que a semente é a palavra, e a palavra é lançada, mas ela deixa a palavra morrer. Então, amados irmãos, umas caem no meio da terra, logo ela vem num culto, se alegra muito, amados irmãos, está arriscada até aceitar Jesus como Salvador, está arriscada até aceitar Jesus como Salvador da vida dela naquele culto, né? Dependendo se o pregador for muito eloquente, se o pregador for muito apelativo, né? Mas depois ela sai dali e ela volta para a sua vida, amados irmãos, cotidiana de pecado. E se afasta do Senhor. Às vezes levanta uma luta, levanta uma tribulação, Deus dá uma nova oportunidade, e aí o que acontece? Ela vem à igreja novamente, ela ouve outra palavra, ela torna-se a alegrar, né? Mas aí, amados irmãos, passa um pouquinho, fica feliz, né? E aí, amados irmãos, a semente está no meio de pedra, deixa o sol sair, né? O calor, amados irmãos, das propostas mundanas, né? Deste século, o arranca da presença de Deus novamente, né? Amém, igreja? Então, eu me converti, aceitei o Senhor, né? Dei uma afastadinha no início antes de me batizar por uma situação, falei aqui para a igreja esses dias, né, amados irmãos? Aí o que acontece? Aquilo foi até muito bom acontecer, porque depois eu tomei a minha decisão na minha vida, falei, agora eu me afasto da presença do Senhor nunca mais. E assim, há 25 anos, não é que seja muito tempo, lógico que eu sei que tem pessoas aí muito mais idosas, né, de conversão, amados irmãos, de tempo de convertido do que eu, mas eu estou andando na presença do Senhor, né, lendo a palavra do Senhor, me alimentando da palavra, e na força da palavra do Senhor tenho caminhado, amados irmãos, procurando glorificar e exaltar o nome do Senhor na minha vida. Amém? Antigamente, eu não glorificava o Senhor na minha vida porque eu não conhecia Deus, mas hoje em dia eu conheço a Deus. Então, esta caminhada que eu venho fazendo, né, amados irmãos, ela eu posso apresentar como a igreja hoje como um processo de santificação. Né? E as pessoas, não estou assim me exaltando, as pessoas, né, têm reconhecido isto na minha vida. As pessoas que me conheceram no passado, amados irmãos, que pensavam que eu não fosse, amados irmãos, ir muito longe na minha decisão, muito longe nessa minha caminhada. Então, amados irmãos, já há muito tempo atrás, o apóstolo Paulo passou por isso, né? Demorou 14 anos para ser reconhecido e tal. Amados irmãos, hoje ela já reconhece que realmente ele teve um encontro com o Senhor, realmente ele se esforça, realmente ele leva uma vida de santidade diante da presença do Senhor. Amém, igreja? Lembrando a vocês que esta santidade não quer dizer que em alguns momentos você não possa falhar. Né? Quer dizer que você não vai ser aquela pessoa abusada, que você falha e que você peca, porque, amados irmãos, está te faltando respeito, carinho e temor ao Senhor. Não, é porque você se distrai, uma situação passa, você não está preparado, mas para que isto também não aconteça, você precisa o quê? Você precisa buscar o Senhor, e foi esse o conselho que Deus deu a Josué, né? Não se aparte da tua boca o livro desta lei, as palavras desta lei, amém? Medita nela de dia e de noite, porque isso vai fazer você prosperar no seu caminho. Não te mandei eu, esforça-te, seja forte e tenha bom ânimo. Amém, igreja? Então, que vocês sejam fortes e que vocês tenham um bom ânimo. O Senhor, amados irmãos, chamou a cada um de vocês
está chamando vocês para a presença dele, está dando nova oportunidade a cada dia para aquele que ainda não, amados irmãos, se batizou, não aceitou o Senhor como seu Salvador, mas ama a Deus, vem à igreja, fica feliz em ouvir a palavra do Senhor. Você precisa tomar uma decisão, a decisão de se levantar e de caminhar com o Senhor. Isso é um processo de santificação. Então a santificação, irmãos, ela não é uma coisa de vez em quando, né? Alguma coisa de vez em quando. Ela é um estilo de vida. O seu estilo de vida tem que ser um estilo de vida santificado. E aí existem diversas coisas que você pode fazer para se santificar. Eu expliquei naquela ocasião, amados irmãos, que não faz muito tempo, né? É o que era santificação, lá no Velho Testamento, que incluía desde você tirar suas roupas, você se lavar, você, amado irmão, né, tomar um banho para tirar a poeira, a sujeira do corpo, porque Deus é um Deus muito puro, muito santo, e Ele não pode ver a contaminação, Ele não pode habitar onde há imundície. Você se santifica quando você limpa a sua casa. Você se santifica, amados irmãos, quando você limpa também a sua alma. Então, santificação, amados irmãos, é desde o processo da limpeza física ao processo da limpeza espiritual. Amém, igreja? Então, eu estava pensando, né, até comentei com a minha esposa, falou, nossa, que horror, que negócio todo, né? Mas eu falei, não tem outra forma, eu tenho que simplificar e não tenho que falar isso, né? Então, amados irmãos, nós não gostamos, se for necessário, tudo bem, né? Nada de discriminação, mas não gostamos de passar, amados irmãos, perto de qualquer coisa que esteja fedendo, cheirando mal. Inclusive algumas pessoas que possam estar cheirando mal. Se você passa perto de uma pessoa que ela não toma banho há vários dias e que ela não faz o seu higiene, né? A nossa narina, o nosso nariz não foi preparado para sentir mau cheiro, não é verdade? Tem alguém aqui que gosta de sentir mau cheiro? Você tem a oportunidade de falar agora? Alguém que gosta de sentir mau cheiro? Não, né? Então eu não estou falando língua estranha não, né? Todo mundo está entendendo, né? Mas sentir mau cheiro é muito ruim, não é verdade? Aí alguém brincou um tempo atrás aí, eu vou fazer essa brincadeira, né? Colocou, eu não lembro muito bem como é que foi, mas colocou lá na rede assim, nesses espaços de vocês aí, aquele negócio, eu só não lembro como é que começou, mas tipo assim, o irmão não é porque é pentecostal, precisa chegar perto dos outros, né? Com mau cheiro na boca, né? A brincadeira foi aquele negócio de não escovar o dente, de estar com mau cheiro na boca, talvez alguém lembre do que eu estou falando aí, não é verdade? Aí me chamou a atenção aquele comentário, mas é a pura verdade, você não quer chegar perto de uma pessoa, que ela tem, você chega perto para conversar com você, e ela tem um mau hálito terrível, né? Aquele cheiro, né? Amados irmãos, forte, e você tem que ficar coçando o nariz, e você não quer ser desagradável a uma pessoa, isto é uma coisa muito ruim, não é verdade? E eu preciso falar isso para vocês, porque pode ser meio estranho colocar isso no meio da pregação, mas eu preciso que vocês entendam que o pecado ele cheira mal nas narinas de Deus. O pecado cheira mal na narina de Deus, né? Então eu não estou fazendo assim uma palhaçada, uma brincadeira com essa coisa, não, estou falando a pura verdade. Eu peguei este exemplo para você saber assim. Se você quer ter assim, né, uma dinâmica, uma aproximação, como será que Deus enxerga? Por que será que Deus fala contra o pecado? Por que será que o pecado irrita Deus? Justamente da mesma forma que você fica irritado quando você tem que estar perto de uma pessoa que por algum motivo ela está cheirando mal, ou ela não toma banho, sei lá, uma semana, ou ela não escova o dente uma semana, e amados irmãos, é desagradável, você não quer destratar a pessoa, e você tem que estar, mas você sai dali, amados irmãos, né, incomodado, você sai dali, né, amados irmãos, se sentindo mal, porque você não queria passar por aquela situação, né? Então você precisa trazer isto à sua memória para que você possa entender por que é que Deus fala tanto contra o pecado e por que Deus não aceita o pecado. Assim como você ama uma pessoa que pode se aproximar de você, amados irmãos, mas que você quer logo se afastar dela porque o cheiro dela está te incomodando, ela não foi caprichosa na sua higiene, seja bucal, seja, né? Tem uma rapaz lá da internet que fala subaqueira, né? Eu não posso brincar muito não, porque a pastora hoje está aí, você sabe que a pastora, mas falou, hoje você cheguei em casa e brincar, né? Eu tenho que ficar escolhendo palavra, eu tenho que segurar, né? Mas o indivíduo na internet, né, vai falar, mas o cara vai passar uma queira danada, aquele negócio todo, né? E a gente às vezes tem que abraçar o irmão, porque, amados irmãos, assim como Deus, ele abomina o pecado, mas ele ama o pecador, nós também amamos as pessoas, mas nós abominamos o cheiro ruim, amados irmãos. A gente quer que a pessoa, né? Pelo menos, amados irmãos, compra um desodorante, não pode falar a marca, né, galera, para que ele não isso na internet, né? Compra lá uma marquinha, né, amados irmãos? Um desodorantezinho, passa, né? Ajuda aí, poxa, né? Os irmãos, né? Então, amados irmãos, isto vai nos ensinar o que é santidade.
Você vai pegar o texto do Velho Testamento, onde o Senhor está ordenando para que o povo de Israel tivesse uma pazinha, para que quando eles fossem fazer as suas necessidades no deserto, eles enterrassem para que o Senhor não visse e não disse no meio do arraial do povo de Deus. Amém, igreja? Então eles tinham que enterrar. E tudo que Deus faz, amados irmãos, é pensando no homem. Amados irmãos, esta lei não é tanto para Deus. Porque Deus não é homem, talvez Deus nem sentisse o cheiro daquilo, talvez Deus nem entendeu, mas é porque as fezes expostas trariam, amados irmãos, contaminação, e aí ia trazer enfermidade e ia matar o povo. Então, para que o povo tivesse saúde. Vocês entenderam? Por isso é que Deus fala, amados irmãos, não trai a mulher do seu próximo. Quando a pessoa começa a ficar muito promíscua nessa questão de sexualidade, ela começa a pegar doenças genéricas, ela começa a se destruir a si mesmo. Então as leis do Senhor foram, amados irmãos, não é para Deus, não. O Senhor, ele é todo bonitinho, todo engomadinho, e ele é cheio de não me toque, e ele é cheio de reserva, e assim eu não gosto, assim eu não quero. Não é por isso, é por amor a vocês que Deus mandou a lei. Para que vocês mesmos não se destruam, para que nós mesmos não venhamos a nos contaminar. Não é verdade? Então, você já viu o cara que ele comete um adultério? Não é verdade? Posso brincar com alguém aqui? Posso brincar com a Lina e com o Renan? Posso explicar com vocês? Tá bom? Então, olha só, o cara que ele comete o adultério, ele fica cheio de vaidade, ele se acha um bambambam, ele vai lá e contamina a mulher do irmão dele, às vezes ele sai com a mulher casada, aquela questão toda, Agora você imagina, fosse o nosso irmão Renan aqui, que não é em nome do Senhor Jesus, está um adúltero, Aí ele vai lá cheio de vaidade, conversa com os amigos do trabalho, e ele aprontou, a mulher é muito bonita. Aí um dia ele descobre, amados irmãos, que aconteceu a mesma coisa na casa dele. Vocês acham que ele vai ficar feliz da vida? Vocês acham que ele vai tirar de boa? Aí agora ele vai ficar irritado, ele agora vai ficar uma fera, ele agora ele quer matar, ele agora quer destruir, mas ele não observa que ele fazia a mesma coisa, muitas vezes já fez a mesma coisa, E é este indivíduo que faz isso, não tem nada a ver com meus irmãos aqui não, tá? Só estou pegando um exemplo para vocês. O porquê é que Deus mandou que, amados irmãos, seja o casamento entre todos venerado e o leito sem mácula. Contra os adultos, Deus os julgará. Vocês entenderam por que tem o mandamento do Senhor, a lei de Deus? Porque, amados irmãos, enquanto aquele indivíduo ele pratica é muito gostoso, mas quando ele sofre, quando ele é o agente passivo, aí ele já não tem mais graça nenhuma. Então a lei, amados irmãos, é para que haja o quê? Bem-estar coletivo. Amém, igreja? Bem-estar coletivo, Então por isso é que nós temos que obedecer algumas leis. E nós transgredimos leis, amados irmãos, toda hora. Nós transgredimos leis dentro da igreja. Nós, amados irmãos, quando é questão de direito, nós queremos cobrar. Mas quando é hora da gente obedecer, a gente se atreve, amados irmãos, ao quê? A atropelar. A gente se atreve a atropelar, não é verdade? Então, no mundo de Deus, amados irmãos, na cidade santa, amados irmãos, na casa de Deus não é assim. Na casa de Deus, amados irmãos, há, amados irmãos, unidade, todos se amam, todos se respeitam, todos, amados irmãos, reconhecem que o direito de um termina como o do outro começa e não há esbarrão, amados irmãos, nisto. Isto é uma vida de santidade. Amém, igreja? Então nós precisamos buscar esta vida de santidade. Nós ainda agora, igreja, nós não temos conseguido levar, viver esta vida, amados irmãos, que Deus sonhou para nós. A todo instante, a gente vê, amados irmãos, o irmão querendo passar por cima do outro. Amados irmãos, quando o direito é confortável para ele, está tudo bem. Mas quando desagrada a ele, amados irmãos, quando chega a vez de respeitar o espaço do outro, aí ele já pula, a gente lida com isso o tempo inteiro. A gente lida com isso o tempo inteiro, não é verdade? Então, amados irmãos, a palavra é santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Ora, aí tem diversos tipos de santificação. Um dos processos de santificação você encontra em Daniel, quando ele faz uma consagração separando o alimento. O judeu não comia diversas carnes, carne de porco, algumas carnes que eram tidas por imunda. Provavelmente o banquete do rei teria, amados irmãos, coisas imundas, e eles vão me santificar para que eu possa amanhã contemplar o livramento de Deus sobre a minha vida. E aí o livro caminha, amados irmãos, eles fazem a estrada dele, o Daniel faz a estrada dele, e ali são o Sadraque, Mesaque e Abednego, os quatro, amados irmãos, e no caminho eles vão sendo exaltados por Deus, por causa de uma visão, por causa de uma iniciativa que eles tiveram lá na juventude, mas não foi, amados irmãos, uma coisa momentânea. Eles fizeram daquilo, amados irmãos, um estilo de vida. Amém, igreja? Eles levaram uma vida santificada e aí eles viram coisas extraordinárias.
Então, nós só vamos ver coisas extraordinárias quando nós estivermos dispostos, amados irmãos, a fazer este processo de separação, chamado de santificação, dentro da palavra de Deus. Não adianta você ficar assim, mas por que a Bíblia falava lá no passado que Jesus curava? Na época que Jesus curava, os apóstolos não curavam. Mas aí Jesus morre, ressuscita, aí, amados irmãos, eles começam a reproduzir o que Jesus fazia. Começaram, amados irmãos, a fazer o caminho. Começou a haver, amados irmãos, conversão. Antes eles estavam sondando. Antes eles estavam, amados irmãos, analisando para ver se daria para eles. Né? Mas depois, amados irmãos, então, com o processo final, né, de tudo que Jesus fazia e ensinava, com o processo da ressurreição, aí, amados irmãos, eles dizem, não podemos ficar de fora. Realmente, nós temos visto, eles viram que Jesus, eles confirmaram, eles tocaram que Jesus morreu de fato. Eles foram testemunhas da morte do Senhor. E eles sabiam que Jesus tinha ressuscitado. Tomé diz, só acredito se eu colocar a mão do lado e na sua mão, e o Senhor ainda se apresenta a ele, né, e fala, seja crente e não incrédulo. Agora não tinha mais dúvida. E aí você vê agora, amados irmãos, até a sombra de Pedro curando. Né? Jesus antes, ele subia no monte para orar constantemente, e aí ele descia, quando ele descia, ele vinha curando o cego, abrindo a visão do cego, curando o leproso, amados irmãos, expulsando, amados irmãos, enfermidade, expulsando o demônio, e amados irmãos, milagres vinham acontecendo. Por quê? Porque, amados irmãos, começou, ele se separava e ele se santificava, e os apóstolos depois, começaram a se santificar também. Certa vez, amados irmãos, alguém pergunta, né, aos discípulos, por que é que os outros discípulos se consagram, eles jejuam, né, e os discípulos do mestre de vocês não se consagram? Perguntaram a Jesus. E Jesus responde, pode os convidados jejuar enquanto estão na presença do noivo? Dia virão então que lhe será tirado o noivo e aí jejuarão. Antes eles estavam com noivos, né, amados irmãos? E o Senhor Jesus estava ensinando. Jesus era a garantia, amados irmãos, do mar que se acalmava, da tempestade que se aquietava, né? Era a garantia da sogra do Pedro que era curada de uma febre, amados irmãos, proveniente de ação maligna. Né, amados irmãos, porque se fosse uma enfermidade comum, Jesus não precisaria ter dito, né, eu te repreendo, né, não se repreende coisa, amados irmãos, que não tem vida, né, coisa inanimada. Jesus repreendeu porque se repreende aquilo que está vivo, né? Então Jesus identificou que aquela febre era uma ação maligna, era uma ação de espírito maligno na vida daquela mulher. E ele, eu te repreendo, febre, a febre a deixou, e a mulher levantou e ela começou a servir. Amém? Processo de santificação, a imundície saiu. A imundície saiu, ela entendeu que ela precisava agora se colocar de pé e fazer o caminho. Né? Então, amados irmãos, o encontro dela com Jesus produziu o quê? Amados irmãos, o caminho do serviço. Amém, igreja? O Jesus que é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai senão por mim. Tá? Nós estamos começando esta campanha, amados irmãos, santificai hoje, e amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Vocês vão ouvir muitas coisas, vão aprender muitas coisas, e eu já estou começando a fazer um resumo para vocês, tá? Amados irmãos, do que seria, ou seja, do que é o caminho da vitória. Né? Algumas pessoas vão sentar no banco e vão vir aqui apenas ouvir uma palavra, ou outros vão vir para julgar. Deixa eu ver o que o pastor pode acrescentar de novo. Né? Mas, amados irmãos, ele vai estar envolvido. Vem num culto, se você coloca a campanha, vão fazer o quê? 7 dias de campanha, né? Ele vem 2 dias, ele vem 3, então, amados irmãos, né? Ele tá... Mas tem os outros que vão estar outras pessoas que estarão comprometidas. E essas pessoas vêm para realmente viver a campanha. Essas pessoas vêm para fazer o caminho. Essas pessoas serão alcançadas por Deus e serão abençoadas pelo Senhor. Né? Então, essa é a diferença, amados irmãos, daquele que, amados irmãos, ele é tocado por Deus, e daquele, amados irmãos, que é, amados irmãos, deixado para trás. Vamos pegar o exemplo do texto que é deserto, né? Que ele é deixado para trás no deserto. O povo saiu do Egito, amados irmãos, para fazer a viagem de uma semana para entrar na terra prometida, e ali, amados irmãos, passa 40 anos e esperando para que todos aqueles que de 20 anos para cima viessem morrer e ser enterrados no deserto. E somente, amados irmãos, o que Deus considera, né, é ainda incapaz de decisão, né, não tinha ainda responsabilidade, voz ativa dentro do seu clã, de 20 anos para baixo, esses, amados irmãos,
se murmuraram, Deus não ouviu a sua murmuração e Deus falou que esses seriam os que iriam entrar. Agora, Moisés morreu e eles estão com Josué, né? Depois já passados 40 anos, e agora, amados irmãos, se preparando diante do Rio do Jordão, amados irmãos, para fazer essa travessia, e é nesse contexto que aparece a palavra dizendo: santificai-vos hoje, e amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Olhando para trás, a gente vê o que aconteceu. Amados irmãos, houve falta de santificação. E porque houve falta de santificação, eles não puderam se achegar a Deus. Amém? E qual foi a falta? A falta foi, amados irmãos, a santificação da boca, né? A santificação da língua. Começaram, amados irmãos, a cada um jogar as sujeiras do seu coração para fora. O que a boca fala? De novo, o que a boca fala? Isso. Então, amados irmãos, o coração estava cheio de murmuração. E aí começou a sair pela boca, né? Falaram tudo o que queria. E, amados irmãos, aquilo cheirou mal às narinas de Deus, né? Eu podia fazer a brincadeira, mas a língua está gravando, né? Cheirou mal aos ouvidos de Deus, né? Lógico que todo mundo tem que entender que é uma figura de linguagem. Mas vai que não entenda, vai achar que o pastor é burro, né? Esse pastor não sabe quando me cheira no nariz, sei sim, tá bom? Cheirou mal aquela murmuração, amados irmãos, né? As narinas do Senhor, né? Cheirou mal, amados irmãos, a mente de Deus, o coração de Deus, cheirou mal, né? Sei lá, amados irmãos, onde é que a gente vai querer dizer aqui, né? Eu sei que irritou a Deus, tá bom, igreja? Irritou a Deus. E a gente comete os mesmos erros hoje se nós não vigiarmos. Se nós não vigiarmos por coisas pequenas, amados irmãos, a gente abre a nossa boca, nós murmuramos e nós deixamos de receber a nossa bênção e a nossa vitória. Nós atrasamos a nossa bênção, nós atrasamos a vitória. E, amados irmãos, às vezes falando coisa que não tem necessidade, não precisa, falando coisa que às vezes não é nem verdade, né? Esse dia mesmo eu fiquei assim um pouquinho pensativo, quase que cheguei a ficar meio chateado, mas não cheguei a ficar muito chateado não, entendeu? Mas é porque aí eu também chegou ao meu conhecimento que tinha alguém falando mal de mim, né? Aí depois eu procurei entender a pessoa, eu falei, não, se é por causa disso, eu vou perdoar, né? Eu vou deixar para lá. Mas não tinha necessidade, não tem motivo, entendeu? É só, amados irmãos, aquele medo que o povo sentiu no deserto. Então você precisa ser forte, né? Não te mandei eu, né? Ser forte é o que o Senhor fala, entendeu? A gente tem que enfrentar os medos, porque quando a gente está com medo, a gente acaba falando coisas que não deveria falar. A gente acaba murmurando, amados irmãos, e nós precisamos caminhar por fé. Amém, igreja? Amém. Então, existem muitas coisas em que você pode santificar a sua vida. Você pode santificar a sua vida através do jejum, mas o jejum não é a única forma de você santificar a sua vida, né? Você pode santificar a sua vida até sem fazer o jejum, né? Você pode o quê? Fazer um jejum parcial, como fez Daniel, né? Você pode, amados irmãos, fazer um jejum, né, de palavra. O pessoal ficou meio, né, assim, esse negócio de jejum de palavra, né? Irmãos, olha, jejum de palavra é uma coisa muito forte, tá? As pessoas não aprenderam a valorizar, não. Mas se você não fala mal do seu irmão, se você consegue, amados irmãos, frear a sua língua, né? O Tiago vai dizer lá que sendo um pequeno órgão, né? Assim como um pequeno fósforo coloca fogo, amados irmãos, numa floresta inteira, uma língua, amados irmãos, consegue incendiar muitas coisas e por fim consegue jogar até, amados irmãos, a alma no inferno. Então, amados irmãos, fechar a boca e não ficar falando mal, amados irmãos, do seu semelhante que é feito à imagem de Deus, amados irmãos, já é um jejum forte. Para quem tem problema de saúde, para quem tem diabetes, para quem, amados irmãos, tem queda de pressão, que não pode, amados irmãos, deve ficar horas muito prolongadas, né, se alimenta. Eu vi esses dias aí na rede, aí morreu uma pessoa que tentou imitar Jesus, aí queria fazer, né, jejum aí de 40 dias, morreu com 30 dias. Não é verdade? Então, amados irmãos, não precisa esse exagero, né? Não precisa esse exagero. Se tivesse feito um jejum, não estou dizendo que a pessoa, né, falasse assim, mas se fosse uma pessoa que tem o hábito de falar mal do outro, se ele faz um jejum, ele se segura a língua dele, em consagração a Deus, irmão, ele vai ter essa pessoa terá grande vitória. Amém, igreja? Amém. E aí, se você não pode fazer um jejum, amados irmãos, total de alimento por algum tipo de enfermidade, você pode fazê-lo parcialmente. Você pode consagrar a sua vida. Você pode fazer o quê? Também, amados irmãos, lendo a palavra do Senhor, separando horas no seu dia, para que você, amados irmãos, fique só você e Deus. Jesus escolhia a noite, a madrugada, amados irmãos, por uma questão estratégica, lugar de mais silêncio, tinha o local dele, amados irmãos, separado, para que ele se consagrasse ao Senhor, e aí ele se consagrava a Deus. Amém, igreja?
Então, tudo isso é o quê? É um caminho, um processo de santificação. Nós precisamos nos santificar, tá? Então, às vezes, a nossa vitória, ela deixa de vir por falta de santificação. A palavra do Senhor diz: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor, né? E ali, amados irmãos, depois daquela grande derrota no deserto dos 40 anos, porque não se santificaram como Deus esperava, amados irmãos, murmuraram contra Deus, deixaram de ter fé no Senhor, não olharam, amados irmãos, para o Deus que já tinha aberto o mar vermelho. Agora o Senhor dá uma segunda oportunidade. Agora, amados irmãos, o Senhor pega aquela juventude sob o comando de Josué. Caleb está ali também ainda vivo, são os dois que escapam, né? E diz: agora vocês vão atravessar o Rio Jordão, né? Para que vocês possam verdadeiramente tomar posse da vitória que eu tenho para vocês. E para que vocês possam atravessar o Jordão, vocês precisam santificar-se hoje. O que vocês não fizeram lá no passado, eu dou a oportunidade de vocês fazerem agora, né? Então, tira essas roupas sujas, né? Roupa suja, símbolo do que na Bíblia? Pecado, não é verdade? Tira esses pecados, joga fora, coloca uma roupagem nova, coloca uma capa nova, coloca um pensamento novo na mente de vocês, no coraçãozinho de vocês, joga fora a capa da murmuração, joga fora a capa da incredulidade, joga a capa do relaxamento. Já viu aquele crentezinho relaxado, né? Amados irmãos, vai passar um programa bom na televisão, amados irmãos, ele troca o culto, amados irmãos, né? Amados irmãos, o programinha que ele quer assistir na televisão, né? Busca primeiro quem? O programa, não pode falar nome, né? Eu também tem tanto tempo que eu estou vendo televisão, né? Só na internet sim agora, né? Mas busca o jogo de futebol ali na quadra, né, amados irmãos? E as demais coisas serão acrescentadas, é isso? Não, amados irmãos, tem uns irmãos que gostam de jogo, eu não gosto, né? Vocês sabem perfeitamente que eu sou pastor, né? Então, amados irmãos, mas na hora do meu culto, na hora da minha responsabilidade, as minhas ovelhinhas estão ali, as minhas cabrinhas estão lá, porque agora é hora de cuidar das ovelhas do rebanho do Senhor. Amém? Então, busca primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Renova a visão, né? Amados irmãos, troca a lente, né? Tem pessoa que está precisando trocar o óculos, tá? Uma delas é o pastor, que viu quebrar o perninho, não arrumei até hoje, não é verdade? Né? Então, amados irmãos, o óculos secular pode quebrar a perninha, pode ficar para lá, às vezes você não quer gastar um dinheirinho, eu já não tenho hábito de usar muito mesmo, né? Já estou acostumado a chegar um pouquinho, passar de mim mesmo, mas na vida espiritual você não pode estar usando uma lente embaçada. Então você tem que pedir, amados irmãos, o oftalmologista, né? Oftalmo. Você tem que pedir o oftalmo, o médico espiritual, que é o Espírito Santo de Deus, para que ele te traga uma lente nova, para que você possa fazer uma boa leitura, amados irmãos, das coisas concernentes ao reino de Deus. Amém, igreja? Então, vista uma lente nova, para que você possa, amados irmãos, compreender o que Deus está fazendo, o que Deus está escrevendo na história da sua vida. Para que você possa fazer a leitura perfeita e assim você saiba qual é o caminho que você deva seguir. Amém, igreja? Para que você não erre o caminho, né? Aquele povo do deserto, acho que de tanta poeira, deixou a lente espiritual deles embaçada, né? E aí, amados irmãos, esqueceram de Deus que abriu o mar vermelho, e agora, amados irmãos, ficaram com medo, amados irmãos, de gigantes na terra, amados irmãos, que eles iriam possuir. Não, amados irmãos, focaram, né? Não focaram, amados irmãos, no poder do seu Deus, mas ficaram, amados irmãos, né? Com a visão turva, amados irmãos, de homens que, amados irmãos, não poderiam resistir ao braço forte do Senhor. Amém? Então, que hoje em dia também você não venha, amados irmãos, ficar usando uma lente turva, uma lente, amados irmãos, embaçada, amados irmãos, que exagere os problemas que você enfrenta, mas que você venha usar, amados irmãos, então, uma lente polida, uma lente cristalina, que te mostre, amados irmãos, a real potência do Senhor teu Deus, o real poder do Senhor teu Deus, que pode te dar todas as vitórias. Aquele que te fez mais do que vencedor, te faz mais do que vencedor sobre todas as coisas. Amém, igreja? Deus tem vitória para você. Deus tem bênção para, amados irmãos, derramar sobre a sua vida.
mas você tem que se santificar hoje. Então o que é santificar? É separar. Tem coisa que você tem que deixar de lado, tem história que você tem que deixar para trás. Tem, amados irmãos, né, valores que você tem que abrir mão, perder aqui para ganhar lá na frente. Né? Você precisa, amados irmãos, seguir a orientação da palavra do Senhor. Em Josué, Deus falou: olha, Moisés, o meu servo, é morto. Né? Levanta para atravessar esse Jordão. Né? Não te mandei eu? Esforça-te, tem de bom ânimo. Né? Não se aparte tão somente dos teus lábios a palavra desta lei, mas medita nela de dia e de noite, porque ela fará prosperar o teu caminho. Amém? Então medita na palavra do Senhor, tá bom? Eu escolhi trazer uma palavra hoje assim, falei calminho, hoje as coisas falam mais devagar, né? Desacelerei um pouquinho, né? Aí eu cheguei em casa, eu ia brigar comigo assim, poxa, mas na terça-feira você estava assim muito tradicionalzinho, não é verdade? Porque, amados irmãos, hoje eu escolhi estar ensinando a vocês o caminho da vitória, não é verdade? Depois a gente se alegra, a gente canta, eu quero é Deus, não é verdade? Então, amados irmãos, a gente canta na presença do Senhor, mas por hora vamos aprender o que é que nós temos que fazer, o que é que o nosso Deus espera de cada um de nós. Porque não adianta, amados irmãos, a gente ficar, entendeu, só de, amados irmãos, êxtase, né? Só, amados irmãos, vivendo, amados irmãos, só de alegria extrema. E aí, amados irmãos, quando a gente sai daqui, o que acontece? A gente está vazio, não ouviu a palavra de Deus, não aprendeu nada. Na hora de enfrentar os problemas lá fora, você não sabe como resolver. Né? Então hoje é dia de nós aprendermos. Se nós estamos iniciando nossa campanha, amados irmãos, sobre o tema, né, santificar e hoje e amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Eu quero que vocês voltem aqui amanhã para poder contar qual foram as maravilhas que o Senhor fez na vida de vocês. Mas para isso, amados irmãos, eu preciso dizer assim: olha, tem que trocar a roupa, tem que tomar banho, né, tem que tirar o cheiro ruim do pecado, a roupa suja do pecado, que, amados irmãos, cheira mal nas narinas de Deus e que impede do Senhor, amados irmãos, se aproximar de você. Chegai-vos a Deus e o Senhor, amados irmãos, se chegará a vós. Né? Para chegar a Deus, nós precisamos preparar, amados irmãos, a nossa alma, desde o preparo físico até o preparo espiritual. Tá? Para que, amados irmãos, o Espírito do Senhor se agrade, amados irmãos, com cada um de nós. É limpar, é fazer faxina no corpo e faxina na alma, amados irmãos, para que a gente possa agradar o nosso Senhor e o nosso Salvador Jesus Cristo. Amém? Eu vou encerrar por aqui e eu quero te convidar a vir à frente. Você que entendeu, amados irmãos, a palavra, você que entendeu o que o Senhor está falando contigo nesta noite, e que você entende que você pode participar, amados irmãos, dessa santificação, porque você quer conquistar a bênção que o Senhor tem preparado para você, a sua Canaã, no dia de hoje, que eu não sei qual é, não sei se é um emprego, não sei se é uma cura física, não sei se você quer prosperar, amados irmãos, isso é possível. Às vezes, amados irmãos, você tem os seus sonhos, você quer construir uma casa, você quer trocar um carro, você quer uma bênção para você, é possível também, né? E aí, amados irmãos, você sente que a sua vida está um pouco presa, um pouco travada, você não está conseguindo, amados irmãos, dar um passo adiante. Talvez, amados irmãos, uma santificação te ajude. Isso é possível porque isso está acontecendo no livro de Daniel. Daniel, amados irmãos, foi levado junto com um monte de jovens, amados irmãos, para a Babilônia. Mas ali, amados irmãos, tinham três que eram mais afinados, Sadraque, Mesaque e Abednego, e eles falaram: olha, nós não vamos ficar vivendo como escravos nessa terra estranha, porque nós temos um Deus que pode todas as coisas, que nos liberta, que nos cura e que nos faz prosperar. O que nós precisamos fazer é colocar em prática o que nós aprendemos com os nossos pais. Nós precisamos separar a nossa vida, nós precisamos ser diferente, nós precisamos nos destacar no meio da multidão, nós precisamos nos santificar. Amém. Então você pode santificar a sua vida, para que, amados irmãos, você possa se destacar, para que você possa, amados irmãos, agradar a Deus. Né? Quem aqui já não passou perto de uma pessoa, amados irmãos, com perfume gostoso? Né? Independente do sexo. Você pode ser até homem assim, entendeu? Passou, ou outro lado com perfume gostoso, você não vai chegar perto para cheirar, mas, amados irmãos, você dá aquela, né? Que perfume gostoso aquela pessoa está usando, não é verdade? Então, amados irmãos, tem ocasião que é assim. Pessoa, né, já aconteceu comigo. Pessoa passar e ela está com perfume, né? Amados irmãos, eu nem sei qual é a marca, eu não entendo nada de perfume, né? Mas eu entendo de odor, né? E eu vejo que o perfume é agradável, você, né? Que perfumezinho bom você quer, amados irmãos, buscar para perto, você quer chamar o ar para dentro, né? Agora, se passa alguém, amados irmãos, né? Com um cheiro ruim, você quase explodiu, quase arrebentando o pulmão, né? Mas você não. Enquanto você pode, você prende cheiro e quer tomar distância.
Então, amados irmãos, que a sua santificação, ela se torne tão agradável a Deus, que quando você passar, Deus, aí Ele olha, vai ali, né, a minha serva Joelma, né? Agora eu tenho que ir na barra ali com o Renan, porque eu falei do pé, né? Então eu vou ter que dar uma cacetada, né? Então, ó, vai ali meu servo Renan, minha serva Aline, né? Vai ali a minha serva Ana Paula, né? Tem pessoa que tem um cheiro tão bom, e agora, amados irmãos, eu vou fechar com chave de ouro. Não, agora se prepare, porque agora, amados irmãos, tem pessoa com um cheiro tão bom, né? Que você passa perto dela e você não solta nunca mais, tá ali a minha amada. Eu sabia que vocês iam gostar. Eu passei uma vez só, amados irmãos, há 23 anos atrás, né? Quando eu senti aquele cheiro, irmãos, olha, estamos amarrados até hoje. Tá bom? Olha, deixa eu minha esposa lá, hein? Já fica sabendo, né? Mas, amados irmãos, aí eu fico imaginando, né? Assim como eu passei naquela mulher ali que é mais bela entre todas as rosas presentes nesse jardim, né? Amados irmãos, há 23 anos atrás, aquela coisa linda, né? Amados irmãos, aí que eu senti aquele cheiro, eu falei, olha, eu não posso mais reconhecer esse cheiro maravilhoso. Irmãos, é isso que o Senhor quer fazer conosco. Cheiro, amados irmãos, fala assim, não, olha, eu amo a Lília, eu amo o Renan, né? Eu amo a Vina, eu amo a Ana Paula, eu quero a Vina, eu quero a Ana Paula no meu essa rosa, no meu jardim, né? Amados irmãos, porque o cheiro é agradável. Aí, amados irmãos, o Senhor vai lá e trata, o Senhor vai lá e aduba, o Senhor vai lá e enfeita, não é verdade? Então, vocês entenderam, amados irmãos, com essas brincadeiras e com essas poucas palavras, o que é santificação? Amém. Deu para a igreja entender? Amém. Então, irmãos, santificai-vos hoje e o Senhor vai fazer maravilha na vida de vocês amanhã, tá bom? Vem na frente ao altar do Senhor, porque eu quero orar e interceder pela sua vida. Eu quero trazer você até a presença do Senhor, né, amados irmãos? Porque o Senhor vai jogar o perfume do Espírito de Deus sobre a vida de vocês e vocês vão começar a exalar o cheiro agradável do Senhor. Venha diante da presença